de última hora. E a Eunice Tapuia, ela é graduada em licenciatura intercultural para a formação de professores indígenas e habilitação em Ciências da Linguagem pela Universidade Federal de Goiás, especialização em Gestão Pedagógica pela Universidade Federal de Goiás, experiência como professora indígena, liderança do povo indígena Tapuia do Carretão, Goiás, mestra em performances culturais pela UFG, atualmente é doutoranda em Direitos Humanos na UFG, integrante da coletiva de mulheres indígenas e quilombolas do Cine-ET e da coordenação do Grupo Português Indígena na década das línguas indígenas da Unesco. Eunice, seja bem-vinda. Muito obrigada por esse momento muito importante que a gente está vivendo, né, nesse período em relação a esse julgamento do marco temporal e aquilo que envolve os povos indígenas. Então, você está com a palavra. Eu saudo as que vieram antes de mim, eu saudo as que estão comigo, eu saudo você, Odália, e saudo a todos que estão com a gente nessa sala. Eu agradeço muito pelo convite, né, para estar aqui hoje conversando com todos vocês. Peço desculpa pelo imprevisto que aconteceu, mas gostaria de dizer que é muito gratificante, é muito bom estar aqui com vocês, debatendo sobre um tema tão importante que é esse marco temporal, né? Então, é um projeto de lei que afeta a vida de todos os povos indígenas do Brasil, né? Eu costumo dizer que nós, povos indígenas, avançamos muito, muito mesmo, porque às vezes as pessoas pensam que os povos mais sofridos, mais atacados, mais descriminalizados, ai, que palavra difícil, foram os negros, mas já tem estudos que comprovam que os povos que mais sofreram foram os povos indígenas. Então, é por isso que avançamos pouco, né? Porque hoje a gente sabe que os negros conseguiram estar em lugares que a gente ainda agora está conseguindo alcançar. Mas mesmo com esse pouco que a gente conseguiu avançar até hoje, que bom que a gente tem consciência e que a gente consegue saber o que é que se está passando lá no Congresso Nacional, que a gente consegue entender o quanto esse projeto de lei afeta cada um indígena desse Brasil, cada comunidade, cada povo indígena, porque o que está em pauta não é só o povo Xoclen. Eu acredito que o meu amigo Xerente já tenha explicado, né, mais nos trâmites da lei, devido à formação dele, então eu não vou estar usando, eu vou estar falando um pouquinho diferente dele. Embora eu não seja, eu não pude participar da fala dele, porque eu não estava aqui devido ao meu imprevisto, mas eu imagino que ele falou mais explicando sobre as leis e tal. Então, eu quero concentrar a minha fala em dizer o quanto isso afeta os povos indígenas do Brasil. Por quê? Porque uma das coisas, um abuso de autoridade, e o que demonstra que realmente esse governo que está posto não nos representa, esse governo que está posto não pensa, não reconhece a sua mãe, a mãe do Brasil, porque a mãe do Brasil é indígena, embora o seu pai seja europeu, a mãe do Brasil é indígena. E assim, o que eu quero, o que eu tento levar é que nós estamos no século XXI. Já era hora do Brasil ter reconhecido a sua mãe indígena. E o que a gente está vendo lá no Congresso Nacional, o que a gente vê saindo às ruas, o que a gente vê nas redes sociais, é que o Brasil ainda não a reconhece como mãe.
E a prova disso é esse projeto de lei tão arbitrário. Como que pode se propor um projeto de lei em que vai dizer que vai ter direito à terra indígena, os indígenas que estavam vivendo nela, ou, como o ministro hoje disse, né, o que votou lá, o Nunes Marques, o indígena que estavam lutando por essa terra quando a Constituição foi promulgada, em 88. Aonde que está a humanidade dessas pessoas? Onde que está? Porque o que eu tenho visto é que as pessoas, às vezes, dizem que não sabem lidar com o indígena. No seminário que eu fui convidada para participar, para dizer como os indígenas se sentem na universidade, porque alguns cursos, alguns programas não, não estão conseguindo lidar com essa diferença. Então, eu tenho dito que o que falta para que essas pessoas consigam lidar com os povos indígenas é a humanidade, é sensibilidade como humano. Não é conhecimento. Não é. É humanidade. É saber que aquele indígena também é humano. E é isso que está faltando. Como que a pessoa pensa, tem coragem de verbalizar uma coisa dessa? Porque nós, brasileiros, nós sabemos que muito desses povos indígenas brasileiros, quando a Constituição foi promulgada, não estavam em seus territórios. Mas eles não estavam lá por quê? Porque se eles estivessem lá, eles teriam sido dizimados, eles eram perseguidos, eles foram retirados. O meu povo, eu sou Eunice Tapuia do Querretão. O meu povo, nessa época, estava num pequeno pedaço de terra. Por quê? Porque o meu povo vendeu suas terras? Porque o meu povo não conseguia cuidar de suas terras? Não, nada disso. O povo indígena não vê a terra como mercadoria. O povo indígena vê a terra como mãe. É diferente. A concepção de terra é a concepção minha. A terra e eu somos uma. A terra é minha mãe. Ela me nutre. Nela estão os meus ancestrais estão nela, os espíritos estão nela, a água está nela. Então, os povos indígenas não estavam esses povos indígenas que não estavam lá em seus territórios quando a Constituição foi promulgada, não era porque eles não queriam. Ou às vezes não estavam lutando por ela, não era porque eles não queriam. Era porque simplesmente não tinha como. A única alternativa era fugir, era se esconder, era ir para longe. Isso já era doloroso, isso já era difícil. E agora, hoje, a gente ainda tem que lutar para provar que aquela terra nos pertence, porque, na verdade, até isso também é uma concepção estranha a nós, porque nós pertencemos à terra. Não a terra nos pertence. Nós pertencemos à terra. Mas para o branco, a terra precisa de um dono. E os povos indígenas do Brasil nem é como, por exemplo, os povos indígenas da América do Norte, onde eles sim têm o documento da terra. Nós não, os indígenas brasileiros, temos usufruto da terra. Por quê? Porque para nós, se a gente está vivendo na terra, se a gente está em comunhão com a terra, com o nosso território, tá tudo bem. Porque a terra é a nossa vida. Porque a gente não precisa de um documento para dizer essa terra é minha, essa cerca, a minha terra vai até onde está essa cerca. Esse rio é meu. A gente não precisa disso.
Então, era a época, século XXI, o brasileiro sabendo que sua mãe é indígena, era para a gente estar discutindo se ia nos dar um documento dizendo que a gente não tinha só o usufruto da terra, mas que nós realmente temos a terra, temos documentos dizendo que aquela terra é nossa. Era para a gente estar discutindo isso, mas o que a gente está vendo é um retrocesso. Nós temos que lutar para ter garantido aquilo que os nossos ancestrais deram a vida para conseguir. Aqueles 2 artigos na Constituição Federal, aqueles 2 artigos, não foi porque os brancos foram bonzinhos, não foi porque eles queriam reconhecer que o Brasil era multicor, que o Brasil era multicolorido, que no Brasil havia diversidade. Não. Foi porque os nossos antepassados, os nossos avós, os nossos bisavós foram para Brasília para lutar, ficaram acampados, deixaram suas aldeias, deixaram seus territórios e foram para lá para lutar e para pedir que na Constituição Federal tivesse garantido os nossos direitos. E agora, hoje, vem esse governo para dizer que não, para dizer que as nossas riquezas precisam ser exploradas. Como querem tirar a terra das nossas mãos e dar para esses latifundiários? Aonde que está a humanidade desse governo? Mas daí, nós como indígenas podemos perceber que o tipo de governo em que nós, povo brasileiro, temos. Como é o nosso governante? Essa turma de história, eu fico muito feliz de falar com vocês, porque uma turma de história, né, já conhece bem da história do Brasil, então é preciso, cabe a vocês, cabe a mim, como cidadã brasileira, porque eu sou indígena e sou brasileira. Então, cabe a nós analisar que tipo de governo que a gente quer que nos represente. Porque esse nosso presidente, eu não votei nele, mas ele está lá me representando. Esse nosso presidente representa nós brasileiros, representa o nosso pensamento. As ações dele é como se fosse a minha ação, é como se fosse a sua ação. Então, como ele trata os povos originários, é como o brasileiro quer tratar os povos originários. Um representante, um líder master como é o presidente, devia pensar, e nós, como brasileiros, devíamos escolher alguém que nos representasse, que pensasse assim: o que é melhor para o meu povo? O meu povo precisa de vacina, de remédio, ou o meu povo precisa de leis que vai facilitar a exploração de nossas matas? Porque hoje nós sabemos que os povos indígenas, com suas terras tradicionais, eles conseguem produzir, porque às vezes as pessoas acham que os povos indígenas não produzem. Nós produzimos. Mandioca? Só mandioca? Não. Nós produzimos a mandioca, sim, e seus derivados. Mas também produzimos outras coisas. Muitas outras coisas. Então, os povos indígenas conseguem produzir e também proteger a floresta, os animais, todos os recursos naturais que estão naquela terra.
Será que esses grandes fazendeiros, que esses latifundiários vão conseguir isso? Eles vão produzir protegendo? Eles vão conseguir produzir pensando não só no seu bolso, mas na vida do animal que mora naquela mata, mas na vida do peixinho que vive naquele riacho. Vão conseguir produzir pensando na vida do ribeirinho que vive às margens do rio. Será que vai ser assim? Será que esse governo pensou assim? Porque eu fico imaginando como esse Brasil podia ser melhor se nós, brasileiros, escolhêssemos nossos representantes, assim como os povos indígenas escolhem os seus líderes. Porque um líder, para ele ser o líder do seu povo, ele tem que pensar primeiro no outro, primeiro na coletividade. Eu costumo dizer que eu nunca vou ver o meu cacique comendo se todos os outros não estiverem comendo. Eu nunca vou ver o meu cacique sentado se os outros não estiverem sentados. Porque a função dele não é mostrar que ele é o melhor, não é mostrar que ele é o chefe. Isso não faz dele um homem respeitado. Isso não faz dele um homem maior. Isso não faz dele um homem melhor. O que faz dele ser respeitado enquanto liderança, enquanto líder supremo do povo, é a capacidade que ele tem de pensar no bem-estar de todos que estão à sua volta. Isso é um bom líder. Será que nessas próximas eleições nós consigamos eleger alguém que pensa na coletividade? Será que nas próximas eleições a gente consegue votar em alguém que seja mais humanitário? Alguém que pense na coletividade? Alguém que pelo menos conheça a realidade desses povos que foram tão minorizados? Os povos indígenas, os ciganos, os povos quilombola. Ou a gente ainda vai continuar com esses governantes que querem um retrocesso das nossas lutas, daqui dos nossos direitos que foram alcançados com o sangue dos nossos ancestrais? Então, o que eu quero deixar registrado para essa turma, que é uma turma de história, é que reflitam, pense como foi a história do Brasil, como nasceu o povo brasileiro. Os portugueses que chegaram aqui, os imigrantes que chegaram aqui, eles vieram homens. Por quê? Porque eles vinham com a missão de vir para o Brasil, enriquecer e voltar para os seus países de origem. Chegando aqui, eles se casavam. Nem posso dizer casavam, né? Porque o que acontecia era um grande e horroroso estupro das nossas mulheres indígenas, de nossas mulheres negras. Era isso que acontecia. Nossas mulheres eram usadas, nossas mulheres eram estrupadas, forçadas a viver com quem elas nem conheciam. E foi assim que nasceu o povo brasileiro. De pai europeu, de mãe indígena, de mãe quilombola. Então, que nós saibamos que esse marco temporal
vai atingir todos os povos indígenas, inclusive o meu. Porque em 1988, o nosso território não estava demarcado. Aqui viviam pouquíssimas famílias. Porque falar que era tapuia era ser morto, era pedir para ser morto. Era ser taxado de preguiçoso. E de tudo quanto é nome ruim. Então, pouquíssimas famílias resistiram aqui no nosso território. Esse é o retrato dos povos indígenas nessa época, no século passado. E, infelizmente, nós estamos caminhando para que todas aquelas atrocidades que aconteciam lá volte a acontecer. Nós temos visto meninas que foram estrupadas, com a ajuda de um tio, menina indígena que foi estrupada, e que foi com a ajuda de um tio, que também era indígena. Eunice, foi com a ajuda de um do povo dela. Sim, quem eram os capitães do mato que ajudavam os brancos a capturar os indígenas? Quem eram? Em sua maioria era mestiço. Eram pessoas que eram enganadas, eram pessoas que eram ludibriadas para poder levar o seu povo ao sofrimento. E é isso que está voltando a acontecer. Então, nós temos casos de meninas que foram estrupadas, foram mortas. Nós temos casos de indígenas, de lideranças que também foram mortas, de lideranças que foram torturadas. E aí, vamos continuar inerte? Não vamos defender o nosso povo? Não vamos reconhecer que esse povo indígena também sou eu? Porque certa vez eu vi um estudo que eu queria ter trago a referência, mas eu tive que participar eu tive um imprevisto e não trouxe. Que a pessoa que tem uma mancha em seu corpo, essa mancha veio ou da oca ou da senzala. Agora me fala, qual o brasileiro que não tem uma pequena pintinha no seu corpo? Então, qual o brasileiro que não tem um sangue indígena correndo em suas veias? Qual? Então, o marco temporal atinge os povos indígenas. Atinge sim. Mas atinge também todo brasileiro. Porque o mundo inteiro está vendo como o povo brasileiro trata os povos originários. O mundo inteiro está vendo como o povo brasileiro trata a sua história. Como o povo brasileiro valoriza suas raízes. O mundo inteiro está de olho. Está de olho por causa da Amazônia, por causa das nossas riquezas. Sim. Também. Mas isso, a internet, as redes sociais, faz com que as informações cheguem a todos os cantos da Terra e cheguem numa velocidade tremenda. Então, todo mundo está de olho, está olhando para nós. Então, essa questão do marco temporal é uma questão política, é uma questão social, é uma questão cultural. De como nós brasileiros nos vemos, de como nós brasileiros nos reconhecemos.
Eu sou a primeira indígena do meu povo a chegar no curso de pós-graduação. Sou a primeira indígena do estado de Goiás a chegar no curso de pós-graduação. E nós estamos em 2021. Só agora nós tivemos a oportunidade de estar nesses espaços. Agora nós temos escritoras, nós temos deputada, nós temos. Pense que esses espaços, esses lugares, nos foi dado. Tudo isso foi com muita luta. Tudo isso que a gente conquistou e onde chegamos foi com muita luta. Foi com mortes, inclusive. O nosso território, o território do meu povo, houve muitos assassinatos. E foi assim que o meu povo sempre seguiu, que os povos originários do Brasil seguiram adiante, levando o seu nome, levando a sua cultura, levando a sua identidade. Foi assim. Mas, hoje, eu, uma aluna da pós-graduação, o que eu digo é, nós estamos lutando desde 1500. Estamos lutando sozinhos, estamos lutando com pequenos parceiros, um parceiro aqui, outro parceiro ali, pessoas que são sensíveis à causa, pessoas que reconhecem o nosso jeito de ser, viver e pensar, agir. Mas já está na hora do povo brasileiro reconhecer. Já passou de hora do povo brasileiro saber que ferindo a nós, está ferindo a si. É como aquela história que as pessoas dizem, minha avó foi pegando laço. Quando dizem que eu morei em Goiânia para fazer o mestrado, pegar a disciplina do mestrado, e quando as pessoas sabiam que eu era indígena, aí elas vinham toda alegre, né? Contar para mim. Você é indígena? Nossa! Sabia que eu também... É? Verdade? Como você se sente sabendo que você nasceu de um estupro? Como você se sente sabendo que aquela mulher que foi pegando o laço nunca mais viu seus pais? Nunca mais comeu a comida que ela gostava, que ela amava? Nunca mais banhou naquele riacho que ela gostava? Como você se sente? E o melhor, o que você faz para mudar essa realidade? Porque a sua avó foi pegando o laço e você não tem culpa. Você não tem culpa. Foi lá no passado. Foi a sua avó. Mas o que está acontecendo hoje, isso, eu e você pode mudar. O que está acontecendo hoje, eu e você somos responsáveis. Então, a minha fala, como eu disse, era me concentrar em fazer com que vocês refletissem. Quem são os povos originários do Brasil? Por que eles estão deixando as suas terras na época do plantio, na época de cuidar da roça, para ir para Brasília fazer manifestação contra o marco temporal? Em barracas, lutando contra esse governo genocida, lutando contra esse governo que não nos reconhece, que não gosta de mulheres, não gosta de negro, não gosta de preto, que entrou lá dizendo que reconhecia a diversidade, primeira dama falando em libras, mas a primeira ação dele
foi acabar com a SECADI, que era a Secretaria de Educação Especial, que era a secretaria que trabalhava com essa diversidade, que atendia esses povos minorizados, os falantes de Libras, as pessoas especiais, os povos originários, os povos quilombola, o cigano. Então, que estejamos atentos, não só que a pessoa está falando, porque, infelizmente, as pessoas falam uma coisa, mas as suas ações dizem outra. E foi o que ele fez. Demonstrou lá que ele estava aberto a esse diálogo com os assuntos especiais, com as pessoas especiais, mas a ação dele foi totalmente ao contrário. Então, povo brasileiro, sejam atentos como os povos indígenas. Os povos indígenas vão a Brasília toda vez que tem algo que nos fere, algo que vai tirar aquilo que a gente lutou para conquistar. O povo brasileiro, os povos indígenas estão sempre atentos, sempre alerta. Que todo o povo brasileiro também seja assim. Que estejam atentos a quem vota. E esse representante que ele vota, como ele vota lá no Congresso Nacional? Quais são as leis que essa pessoa que eu votei, quais são as leis que aquela pessoa que eu votei propôs? Quais são as leis que aquela pessoa quem eu votei, ela votou a favor ou votou contra? Que nós estejamos atentos. Porque se a gente estiver atento a isso, aí sim, o Brasil vai ter esperança. Porque o Brasil tem tudo para ser um país maravilhoso. O Brasil é rico, o Brasil é multicor, o Brasil é multilingüe. O povo brasileiro é uma mistura. Por que no Brasil existe preconceito, sendo que cada um é um tiquinho de um, tiquinho do outro? É muito contraditório isso. Tiquinho do outro, né? Mas é bem isso. O povo brasileiro é isso. É um tiquinho indígena, é um tiquinho negro, é um tiquinho alemão, um tiquinho japonês, um tiquinho italiano. Isso é o povo brasileiro. Por que existe preconceito? Por que existem pessoas que se consideram melhor que outra? Sendo que todos nós somos essa mistura. Então, o que o povo brasileiro precisa é de uma boa aula de história. E de sensibilidade e humanidade. É isso que o povo brasileiro precisa. Porque se o povo brasileiro conhecer a sua história, se o povo brasileiro tiver sensibilidade e humanidade, a gente não vai ter essas leis como um marco temporal lá no Congresso Nacional. Eu sei, pode ser que eu não veja isso, mas eu continuo lutando. Porque quando a minha neta tiver a minha idade, o Brasil seja diferente. As pessoas sejam conscientes de sua história, sejam conscientes do seu povo, seja consciente de quem elas realmente são. E é essa a minha fala dessa noite, gente. Gratidão. E eu agradeço muito pelo convite e estarei aqui para qualquer dúvida ou qualquer coisa que eu possa falar um pouquinho mais. Gratidão. Eunice, nós que agradecemos. Estamos maravilhados com a sua fala. Traz muita a palavra que você citou, sensibilidade, e quando você fala da terra, eu imaginei que as suas palavras, que elas possam ser sementes e que elas encontrem terras onde elas possam fecundar e gerar frutos, né?
Anotei bastante coisas aqui, mas eu vou partir para as questões, porque é interessante, o pessoal fez algumas questões aqui, a gente vai falar sobre elas. A Leandra Moreira diz o seguinte: quanto à sua fala de como é feita a escolha do líder da aldeia, nos conte como é feita essa aldeia, como é feita essa escolha na sua aldeia. Então, é sobre a escolha da liderança na sua aldeia, a Leandra Moreira. E a Viviane Pereira, ela fala sobre algumas coisas que aconteceram, né? Ela diz, porque há uns 4 anos atrás, os índios fechavam rodovias, principalmente no interior do Mato Grosso, cobrando pedágio, e quem não pagasse ficava preso. Vocês não tinham ajuda do governo? Por enquanto, são essas duas. Então, eu vou primeiro pela primeira e depois para a segunda, e espero não esquecer. Como é feita a escolha da liderança no meu povo? Tudo é decidido através do voto, né? Então, as pessoas fazem reunião e fazem a votação e vê quem são as pessoas que são capacitadas para aquele cargo de liderança, né? No caso, o cacique e vice-cacique. Também a gente tem o presidente da associação, aí daí vem presidente de outros cargos. E aí a gente vê com essas pessoas se elas estão dispostas a assumir tal cargo, tendo o sim dessas pessoas, que a comunidade própria dá esses nomes, então essas pessoas concordando, então começa-se a votação. E daí aquele que tiver mais voto é o eleito. Eu acho que respondi a primeira pergunta, né? Agora, eu estou vendo aqui essa pergunta, a segunda pergunta, dizendo que os indígenas fechavam rodovias, né? Então, se esses indígenas não tinham ajuda do governo. Primeiro, eu gostaria de salientar que muitas pessoas ainda têm na mentalidade de dizer que que os povos indígenas fazem muito filho, por quê? Porque desde a hora que o menino nasce, que ele caiu na rede, costumam dizer isso, né? Ele já começa a ganhar um salário do governo. Gente, eu não sei de onde apareceu esse fake news, mas infelizmente eu tenho escutado isso. E eu tenho percebido que muitas pessoas acreditam nisso. Receber um salário do governo. Gente, isso não existe, isso é fake news. E é fake news antes do Bozo, viu? Antes do Bozo já existia esse fake news. O que existe, gente, é algumas empresas multinacionais que exploram terras indígenas e que, por ela explorar as terras indígenas, então elas são obrigadas a pagar royalties para aquele povo. Então, esses povos que recebem royalties dessas multinacionais, aí eles recebem um dinheiro que nem cai na conta de cada indígena. Esse dinheiro cai na conta da FUNAI, e a FUNAI, que juntamente com a associação daquele povo, que juntamente com as lideranças, vem que aquele dinheiro pode ser gastado, em que aquele dinheiro pode ser aplicado. Não é porque aquele povo indígena recebe royalties que cada pessoa vai ter um salário, não. Eu sou divorciada. Conhecendo algumas pessoas, aí ele dizia, tá, e o dinheiro, e você ganha muito bem, né? Porque você tem 3 filhos, então você recebe um salário bom do governo, né? Eu do governo não recebo. Mas se eu trabalhando, eu recebo o meu dinheiro. Agora, por que esses indígenas fecham rodovias e cobram pedágio? Deixa eu perguntar uma coisa. O que você faria se todos os dias alguém passasse no seu quintal?
Se todos, no seu quintal não. Se todos os dias as pessoas transitassem, entrassem na sua porta da sala, saísse na porta da cozinha, pulasse o seu muro, pulasse do vizinho e chegasse na rua. Aí você estava assistindo televisão, a pessoa está entrando. Aí você estava comendo, a pessoa está entrando. Aí você estava tomando banho e as pessoas estavam entrando. Como que você reagiria? Cobrar pedágio? Isso é o de menos. Porque eu tenho certeza que se fosse com qualquer branco, que as pessoas invadissem a sua casa, invadissem a sua propriedade, ele faria muito pior. Muito pior. Colocaria cachorro, daria tiro, colocava cerca elétrica. E aí? Será que cobrar pedágio não é muito mais barato? Será que cobrar pedágio não é insignificante? Não é? Então, o cobrar pedágio é certo? Não, não é certo. Mas aquela rodovia passando em cima dos nossos lugares sagrados, aquela rodovia passando em cima dos nossos cemitérios, aquela rodovia passando nos lugares em que é dos nossos espíritos morar, também não é certo. Não é certo. Então, que a gente reflita também. Que a gente coloque também no lugar do outro. Porque, como eu disse, eu tenho certeza que se fosse, não precisa nem ser um indígena atravessando a sua casa. Pode ser até um da sua família. Se todos os dias ele ficar entrando na porta da cozinha, saindo na porta da sala, e você lá cuidando das suas atividades, você já vai achar ruim. E é isso que acontece com aquela rodovia passando dentro dos territórios indígenas. É isso. E é isso a resposta. Faz a gente pensar no espelho, né? Para a gente se olhar e se enxergar a partir desse espelho, a partir da sua fala, daquilo que você nos traz. A Maria Fernanda, ela pergunta, de que maneira o marco temporal afeta na luta que vocês travaram? Isso chega a desanimar vocês? Olha, é doloroso, mas a gente nunca desanima. Porque a gente sabe que a nossa luta, como eu disse, vem lá de 1500. Os nossos ancestrais acolheram bem aqueles portugueses que chegaram aqui famintos, fedendo, de estarem dias e dias sem tomar banho, maltrapilhos. Eles acolheram e receberam todo o mal. E daí, da partir daquele dia, foi só luta, dor e sofrimento. E o nosso povo continuou de pé. Os povos originários, à sua maneira, lutaram. Uns fugindo para o interior, outros guerreando, outros se escondendo, até que existissem pessoas que foram sensíveis à causa e que reconheceram que esses povos tinham direito. Daí, então, foi criada a SPI e depois, posteriormente, a FUNAI. Hoje em dia, infelizmente, a FUNAI está servindo mais esse governo do que ao seu propósito, que é zelar pelos povos indígenas. Mas a gente vai desistir? Não, a gente não vai desistir. Porque a nossa luta continua. Porque enquanto tiver um indígena de pé, esse indígena vai estar lutando. Sabe por quê? Porque os povos indígenas, eles não são como os brancos que acreditam que a gente morreu e pronto. Os povos indígenas acreditam que quando um dos nossos faz a travessia, ele vai estar nos ajudando mais do que se ele estivesse aqui fisicamente, porque ele vai estar nos dando força, ele vai estar nos intuindo.
ele vai estar nos fortalecendo. Então, é por isso que a gente não teme. A gente não teme a morte, a gente não teme o futuro. A gente sente dor, sim. A gente sente sozinho, a gente sente, às vezes, enfraquecidos, sente impotente, sente sim. Mas dar por vencido, a gente nunca vai dar por vencido. Porque eu sei que a Eunice, está lutando. Eu estava lá, naquela mobilização em Brasília. Eu não estava na Marcha das Mulheres, porque infelizmente eu fiquei doente, mas eu queria muito estar lá. E a Eunice, eu sei que eu sou a continuidade de Maria Raimunda, a minha tetravó, que morreu queimada pelos poceiros, porque ela disse, eu não entrego a terra. Se vocês quiserem me matar, me mate. Mas a terra eu não entrego. Eu sou a continuidade dela, dessa minha tetravó. Eu sou a continuidade da minha bisavó, da minha avó. A minha filha é a minha continuidade. Ela vai continuar lutando. A minha neta também. Então, a nossa esperança é nas que vão vir depois da gente e também nas que vieram antes da gente. É por isso que em todas as minhas falas eu saldo as que vieram antes de mim, porque elas lutaram e eu espelho nelas, eu busco força nelas e saldo as que estão comigo, porque essas que também foram, também estão aqui. E também estão aqui essas que estão aqui fisicamente hoje. Mas também tem outras que virão. E essas outras vão continuar lutando, porque elas sabem que as nossas ancestrais lutaram, que nós lutamos, e que então elas também precisam continuar essa luta. Até que o mundo fique melhor, para que nós possamos criar os nossos filhos, viver o nosso modo, ter a nossa identidade, o nosso território, tudo garantido, tudo bonitinho. Eunice, você citou a frase minha avó foi pega no laço. E eu tenho essa história na minha família. A minha mãe, ela conta essa história. A minha avó foi pega no laço. E tem muitas famílias que têm essa história, como você disse. Eu não Sim, tinha refletido, até esse ano, eu não tinha refletido sobre essa frase, sobre esse termo. E nós temos aqui conosco a Maria Fernanda, ela tem um projeto de iniciação científica, justamente pensando essas questões, essas memórias, né? A partir desse termo, minha avó foi pegando laço. E ela colocou uma questão, ela diz, se esse termo, minha avó foi pegando laço, é muito presente na sua história de vida, e ela gostaria que você comentasse mais um pouco sobre isso. Minha avó foi pega no laço, principalmente aqui em Goiás, é muito comum. Inclusive, tem pessoas que. Eu já escutei pessoas que chegou para mim e disse: não, teve uma época que descobriu-se que em Mato Grosso, no Pará, tinha os indígenas, então muita gente daqui foi para lá para pegar a mulher para se casar. E aí traziam para cá e se casavam. Aí eu fiquei imaginando, gente, essa minha avó foi pega no laço, então acontecia até recentemente. Não é só lá na minha avó. Acontecia recentemente, porque, como eu disse, isso está entranhado desde 1500, quando os europeus chegavam aqui e vinham só homens, não traziam consigo mulheres. E chegavam aqui, via nossas mulheres e as usavam a seu bel prazer. E isso foi repassando, geração a geração. Precisava se casar? Roubavam uma indígena. Mas isso reflete também esse pensamento machista do povo brasileiro. Quando eu fui fazer o meu trabalho de mestrado, e aí a gente tinha uma história aqui, que a minha bisavó, porque o meu bisavô, ele foi o último capitão do meu povo. Então ele era uma liderança, é como se ele fosse o cacique hoje.
E aí a gente tinha uma história que a esposa dele, que era branca, tinha sido negociada com um pedaço de terra, porque o meu bisavô não deixava que certa família possasse no território, então a família, para acabar a contenda, a família deu a minha bisavó para ele se casar. Então, quando eu fui estudar mais a fundo, e daí fui conversando com os anciões, aí eles me contaram que não, que essa minha bisavó, que era branca, foi roubada pelo meu bisavô. Olha a contradição. As indígenas mulheres eram roubadas pelos brancos. Isso é normal de se ouvir. Daí, eu, indígena, estudando a história do meu povo, a história das mulheres, descubro que o meu bisavô também roubou uma branca. Então, são questões que nós precisamos pensar que isso também é uma questão que precisa ser debatida, que precisa ser combatida, que precisa ser vista, que não pode mais ser escondida, porque é o Brasil machista, é o Brasil misógino, é o Brasil que não reconhece as mulheres como pessoas humanas, como pessoas dotadas de sentimento, como pessoas iguais aos homens. E então foi muito interessante quando eu fiz essa descoberta. E, inclusive, as pessoas que me contaram eram pessoas da minha família, porque, como eu disse, o meu bisavô era o capitão. E então, assim, eles se sentiam muito envergonhados do meu bisavô ter feito isso. Mas fez. Foi uma vida. Foi uma vida. Uma vida que foi ceifada, no sentido literal. Porque, como eu disse, já imaginou uma mulher que é roubada, tirada do ventre da sua família, para ir morar num local totalmente diferente, e num local em que você é vista a todo momento como a diferentona, como uma pessoa esquisita, uma pessoa sem modos? Porque eu sempre via o meu povo falando dessa minha bisavó como uma pessoa que era ridícula, uma pessoa que só pensava nela, uma pessoa que não pensava no coletivo. Então, eu sempre ouvia coisas negativas a respeito dela. Depois que eu, no mestrado, estudando, foi que eu fui pensar por que o meu. Eu fui ligando os pontos e consegui refletir e perceber. Poxa, a minha bisavó, uma branca que vivia no meio nosso, no meio dos povos indígenas, sofria assim. Então, era esse mesmo tratamento que as indígenas que eram roubadas também recebiam, lá no ventre da família do seu esposo. Entende? É como se eu tivesse me colocando no lugar da outra. Eu, indígena, me colocando no lugar da branca. E daí eu pude ver os dois mundos. Tem mais pergunta? Eu não sei se eu consegui responder. Às vezes eu falo muito. Estamos aqui aproveitando cada fala sua. Nós tivemos, eu não estou acompanhando o YouTube, então eu não vi quem está lá, eu só estou recebendo aqui as questões que a Luana está nos passando, e por enquanto não tem mais questões. Eunice, eu quero dizer que a sua fala, sobretudo essa última, né, vai ao encontro do que eu li aqui de um comentário de uma pessoa, que é a empatia, de ver, nos pensar no outro lugar, né?
E também a sua fala ela nos traz as possibilidades de reaprendizagens, reaprender, desaprender questões que foram nos repassadas ao longo do tempo e aprender novas questões, né? Muito interessante, é uma fala que a gente percebe a violência, o extermínio que os povos indígenas sofreram, mas também uma fala, tanto a sua como do Leomar, uma fala de luta, de persistência, de protagonismo, de vida, de continuidade, né, dessa luta, uma fala de esperança. E temos uma última questão aqui, e após a sua fala, eu quero agradecer a todos que participaram, agradecer a Luana, que esteve conosco em todo esse período, todos os participantes, os acadêmicos do curso de História, são várias turmas, não é apenas uma, são várias turmas, todos os convidados que estão conosco, os colegas que estão conosco. Eu quero deixar aqui meus agradecimentos por esse momento tão importante, tão essencial, tão pertinente. E aí, depois dessa última pergunta, eu vou fazer, eu chamo aqui para estar conosco o professor Vitor, que é o coordenador do nosso curso da UEG em Quirinópolis. A pergunta é da Leandra Moreira, que diz assim: seus avós eram brancos, mas como foram para a aldeia? Então, eu não disse que meus avós eram brancos, eu disse que a minha bisavó era branca, essa que o meu avô pegou. Então, acho que foi eu não sei se eu me expressei bem, mas é a minha bisavó, não os meus avós. Certo, muito obrigada. É porque, como eles foram parar aqui, porque o meu povo, nessa época, estava passando por muita violência. Então, meu povo ele não ficava num local só. Então, e daí ele ia para um local, ia para o outro. Daí, nessas andanças, meu avô pegou a minha bisavó. Muito obrigada. A palavra está com o professor Vitor. Parabéns para os palestrantes, Eunice Tapuia, né? As palavras muito boas, muito interessantes, uma verdadeira aula, né? A professora Ordália também, a professora Luana, eu só tenho a agradecer, né? Lembrando que os alunos da história, como disse a Eunice, estão aprendendo, né? É obrigatório o estudo da história indígena. Vocês vão ter aula de história indígena e aqui vocês tiveram uma aula prática, ao vivo, né, dos nossos dois palestrantes indígenas, que eu ressalto a questão do lugar de fala deles, porque eles conhecem a história e estão preparados para discutir a história deles também. Né? Então, isso é importantíssimo. A gente tem que estudar a história de quem conhece a história deles, quem vivencia. Né? Então, isso é fundamental. A palestrante, a Eunice, falou uma questão muito importante, que foi que o governo Bolsonaro acabou com a CKD. Tá? Então, muita gente não sabe que a CKD é a Secretaria de Desenvolvimento de Estudos, né, dos povos minoritários do Brasil. Né? E ela vem para auxiliar as leis da história indígena e da cultura africana também. E por que acabou? Então, não quer mais incentivar o estudo da história africana e da história indígena no Brasil, isso é lei. Né? E acabando uma secretaria, você está indo contra essa lei. A verdade é essa. A secretaria tinha fomentos de educacionais no Brasil inteiro, em todas as escolas, para incentivar o estudo, né, da história afro-brasileira e da história indígena. E quando você termina com uma secretaria que incentiva e fomenta isso, o que você quer? Que você quer, aos poucos, ir apagando a memória dessa cultura. Né? E o dever do historiador é manter a memória viva, né? E manter as questões vivas. Então, é fundamental. Né? E outra coisa que eu queria ressaltar é que a história indígena, a história não é estática. Tá certo? O presente é fruto do passado e tem uma influência. As questões que não foram resolvidas no passado nos cobram ainda no presente, porque também não foram resolvidas.
né? Então, a gente espera que o marco temporal não vingue, né? E que os indígenas tenham direito às suas terras, né? Essa é uma questão fundamental. A Eunice também falou uma questão muito importante que eu queria ressaltar, é que estamos vivendo num mundo globalizado. Então, essas questões que estão acontecendo no Brasil estão sendo acompanhadas por todo mundo, né? E a vergonha em ter essa lei do marco temporal votada, né? Quer dizer, é ir contra a história, é ir contra nossas tradições, é ir contra nossas origens, né? Temos essa origem multicultural e não podemos perder essa multiculturalidade nem essa diversidade, senão não temos história. Fazemos história do ponto de vista de um só lado. É isso que eu queria falar, agradecendo a todo mundo, né? E que tenhamos mais palestras assim, né? Então, faz parte da cidadania, né? Educação para a cidadania é conhecer suas origens, é conhecer a diversidade do povo brasileiro. É isso. Muito obrigado, professora Odália. Obrigada, professor Vitor, porque essa motivação foi sua, né? Partiu da sua parte em observar essas questões que estão acontecendo agora. Como o Leomar disse, são 10 ministros para fazer a votação, e nós estamos no segundo ainda, né? Significa que, pelo andamento, ainda vai demorar um pouco esse julgamento. Então, eu agradeço, e só quero dizer que o Leomar, ele não está conosco, mas ele estava na aldeia, ele falou logo no início, né? E eu acredito que a Eunice também está na aldeia. Isso demonstra a vontade, né, e o esforço deles em estar conosco e trazer todas essas questões, todos esses esclarecimentos e provocações num tema tão necessário para nós. Muito obrigada também a todos vocês e todas. Obrigada, Luana, como sempre, está aqui Parabéns, conosco. Luana. Eunice, muito obrigada. Muito obrigado, Eunice. Mas eu quero conhecê-la. Você está na aldeia, Eunice, agora, nesse momento? Sim, eu estou na aldeia. Eu que agradeço pelo convite, viu? Eu agradeço, é uma satisfação grande estar podendo levar um pouquinho da nossa luta, né? Um pouquinho da nossa visão de como a gente enxerga as coisas, porque a gente vive muito, a gente vive muitas coisas e às vezes a gente até extrapola um pouco o tempo, porque a gente tem sede de falar, né? Muito tempo calada, muito tempo as pessoas falando pela gente, então quando a gente tem uma oportunidade de falar é sempre muito bom. E os nossos espaços estão abertos para vocês. Gratidão. Muito obrigada, pessoal. Um abraço. Parabéns, a todos. Eunice.